Então, continuando o nosso Catequese para Pais, tendo na última lição tratado sobre a infância de Jesus, né? Agora a gente avança para a próxima etapa da vida de Jesus, que é justamente a sua pregação, né? Aqui a gente pode notar uma coisa um pouquinho estranha, né? A gente falou isso daqui, que a gente estava na infância e vai para pregação. Ora, todo mundo sabe que Jesus ele começou a pregar com 30 anos. Né? E os relatos da infância vão até quando ele tinha 12 anos. A gente poderia fazer a justa pergunta, né? E nesses 18 anos, o que aconteceu? Né? E a resposta é que ninguém sabe. Né? Os evangelhos omitem esse tempo da vida do Cristo. Né? Bem, especula-se que Nosso Senhor tenha vivido uma vida normal, né? E por que se especula isso? Pela razão muito óbvia de que quando ele quis mostrar quem ele era, em 3 anos ele estava morto. Né? Então, a personalidade dele de fato era algo de um pouco chocante para o mundo, assim, né? E se ele tivesse feito qualquer coisa de um pouco mais chamativa nesses 18 anos, é evidente que alguém notaria. Né? Se ele conseguiu passar 18 anos tranquilos, por assim dizer, significa que devem ter sido 18 anos bem tranquilos. Né? E bem, uma vez que São José era carpinteiro e o normal da vida de um judeu da época é que o filho acompanhasse a profissão do pai, né? A gente pode supor muito razoavelmente que Nosso Senhor tenha trabalhado na carpintaria de São José, em Nazaré, nesse tempo. Né? Fato é que, se é verdade que a gente diz que esse tempo foi um tempo de um certo escondimento de Jesus, né? Não é que ele não tenha simplesmente feito nada, mas realmente o provável é que ele tenha feito um esforço para se esconder. É aquilo que a gente disse. Jesus ele tinha uma personalidade muito chamativa. Né? Afinal, ele era Deus feito homem. Né? Ele era o homem perfeito. Então, realmente deve ter havido um esforço do Cristo para se esconder nesta época, né? Evitando relações muito extensas, pedindo cautela das pessoas que o conheciam. E, de fato, se a gente pegar em certos trechos da Escritura, a gente nota claramente que, por exemplo, a Virgem Maria já sabia de mistérios muito profundos que viriam a acontecer apenas depois. Né? E, bem, é claro que ela pode ter recebido uma revelação particular, né? Mas o mais provável é que o próprio Cristo a tenha instruído neste tempo de vida oculta. Né? E se ele fez isso com a Virgem Maria, há uma chance de que ele tenha feito com outras pessoas que lhe eram mais próximas, em particular as pessoas da família. Né? Bem, então começamos hoje, não por esses 18 anos, que não sabemos o que aconteceu, mas por este período da pregação, que vai dos 30 anos de Jesus até os seus 33 anos, quando então ele é morto. Né? E bem, como explicar o que aconteceu durante a pregação do Cristo? Né? É evidente, né? Isso daí ocupa a maior parte do Evangelho. A maior parte do Evangelho é falando sobre a pregação de Jesus e não dá pra gente falar muito. Né? O que dá pra gente falar é dos episódios principais. Né? Primeiro, como é que começou a pregação de Jesus? Né? O que marcou o início da pregação do Cristo? Se é que teve um início, foi uma coisa gradual, ele simplesmente começou a pregar e as pessoas foram vindo? Não. O Cristo de início ele não quis começar com uma pregação, mas com um rito, que foi o seu batismo. Né? São João Batista, a gente sabe que durante a adolescência e o início da fase adulta dele, ele passou no deserto. Né? Em um dado momento, ele volta para a civilização, né? Mais especificamente nas margens do Rio Jordão, né? E começou a pregar as multidões ali. E nós sabemos que a pregação de João ao povo era anunciando que o Messias já havia
nascido, que ele logo viria, e recomendando ao povo que se preparasse, né, exortando ao povo que se preparasse, se batizando no Rio Jordão, né? Então o povo ia lá, arrependia dos seus pecados. João falava: olha, eu não sou Messias, eu não posso fazer nada por vocês. O máximo que eu posso fazer é ajudar vocês a se preparar e vamos fazer esse rito de purificação no Jordão, né? Que nada mais é do que o nosso batismo, né? Que é simbolicamente um banho. A pessoa simbolicamente se banhava no Rio Jordão, indicando para que a gente se banha, né? Para tirar as impurezas, né, do corpo, e ali simbolizando a retirada das impurezas da alma, né? Para que quando o Messias as encontrasse bem dispostas, né? O fato é que essa pregação de João aconteceu um bom tempo antes do Cristo vir a público, né? De tal forma que quando Cristo decidiu começar a pregar, São João Batista já tinha muitos discípulos, né? Pelo menos um número razoável de discípulos. Até que num dado dia, né, São João Batista está às margens do Jordão, né, e vem se batizar com ele ninguém mais, ninguém menos que o próprio Cristo. Né? Naquele famoso episódio do batismo de Jesus, que ele se coloca na fila como se não fosse ninguém, né? E ele que era parente de São João Batista, né? Então eles se conheciam, e então quando São João Batista o vê, ele diz: não sou eu que devo te batizar, mas você que deve me batizar, né? Então Nosso Senhor diz, né? Importa que façamos agora tudo conforme a lei, né? Então São João Batista aceita batizá-lo. O que isso significa? Significa como se o Cristo estivesse dizendo: eu sei que eu não tenho pecado para purificar, né? Só que eu me coloco na fila dos pecadores porque eu vim me fazer como um deles, né? Ele o fez também para nos dar o exemplo, né? Como uma mãe que quando quer que o filho tome remédio, ela mesma vai e toma, né? O Cristo, que depois instituiria o seu próprio batismo, se batiza para mostrar aos cristãos dos próximos séculos que eles devem se batizar, né? Então ele vai batizado e ele já começa a pregar? Não. Pelo contrário. Assim que o Cristo é batizado... Opa. Assim que o Cristo é batizado, o Espírito desce sobre ele, né? São João Batista vê uma pomba repousar, planar sobre a cabeça do Cristo, e vem uma voz dos céus que diz: este é o meu Filho muito amado, em quem pus todo o meu agrado, né? Então Cristo sai do Rio Jordão e vai para o deserto, né? E lá ele passa 40 dias e 40 noites, né? Que é quando tem o famoso episódio das tentações de Jesus, né? O diabo vem e ele propõe 3 tentações, né? Para encurtar a história, ele recusa essas quatro ofertas do diabo, né? E nesse momento um anjo vem e o consola, né? E aí sim, terminado esse período de tentação no deserto, é que ele começa a pregar, né? Ele volta à sociedade e começa a pregar o seu evangelho. Por que o Cristo passou esse tempo no deserto, né? Pelo mesmo motivo que ele foi batizado. Ele precisava jejuar, orar? De certo modo, não. Porque, primeiro, ele é o próprio Deus, né? Só que, como a mãe toma um remédio para que o filho tome coragem de ingeri-lo, como Cristo anteriormente já havia se banhado no Jordão para nos ensinar que devíamos ser batizados, assim também ele se recolhe no deserto a fim de mostrar para os cristãos que antes de qualquer grande missão é necessário que nós peçamos o auxílio de Deus em oração, né? E que mortifiquemos a nossa carne pelo jejum. O Cristo então sai do deserto e começa a pregar o evangelho, né? O primeiro grande sermão de Jesus é o Sermão do Monte, né? Cujo conteúdo a gente vai passar um pouco em passando, né? Meio rapidinho aqui.
E a partir daí é que de fato começa a pregação de Jesus, né? E bem, Jesus, durante toda a sua pregação, ele fez basicamente duas coisas. Ele pregou a sua doutrina e ele fez milagres, né? A doutrina que continha as suas lições, né, as verdades que ele nos queria ensinar. Talvez seja melhor até colocar como verdades, né? E os milagres que continha a comprovação dessas verdades, né? Como se Deus validasse aquilo que o Cristo estava dizendo pelos milagres, né? Ou melhor, o Pai, né? E bem, nós dissemos que o primeiro grande, então vamos dividir assim, né? A doutrina e os milagres de Cristo. A primeira grande pregação do Cristo foi a do Sermão da Montanha, né? Depois vão ter outros grandes discursos, né? São Mateus nos revela pelo menos 5 grandes discursos do Cristo, né? E em todos os grandes discursos, toda a doutrina do Cristo, ela tinha um ponto central que era a sua filiação divina. Isso é, um dos pontos principais que o Cristo veio nos ensinar era sobre a própria personalidade dele, a nos dizer que ele era o Filho de Deus. E hoje está um pouco banalizado, justamente porque a gente foi formado por uma mentalidade cristã, de que todos nós somos filhos de Deus, né? Só que no início essa coisa não era assim, né? E mesmo em relação a nós, o Cristo ele é Filho de Deus num sentido muito diferente, né? Quando nós dizemos filhos de Deus, nós somos como que filhos de Deus por adoção, né? O Cristo não, ele é um filho legítimo de Deus. Aí vai falar, então é só uma questão de força? Não, é uma questão de natureza, porque o filho tem a mesma natureza do pai, né? Jesus ele é Deus porque o pai dele é Deus e, sendo gerado por Deus, ele tem a mesma natureza, né, de Deus. Nós não, nós só temos a natureza humana, né? Nós somos divinizados, mas não somos divinos, né? Talvez nós consigamos captar essa diferença entre o modo como Jesus é filho de Deus e o modo como nós somos filhos de Deus, se nós dissermos que se Jesus ele é filho de Deus e Deus é o pai de Jesus, nesse sentido forte, logo a mãe de Jesus é a esposa de Deus. A mãe de Jesus, a Virgem Maria, né? Fala, nossa, meu Deus, que coisa absurda. Não, é assim mesmo. Aquela que com o pai gera o filho, ainda que apenas em sua humanidade, é mãe, né? Maria é mãe de Deus, né? Logo, a mãe de Jesus é esposa do pai, né? Pelo contrário, se eu vir para qualquer pessoa e perguntar, olha, você é filho de Deus? O senhor vai falar, sim, claro, fui batizado, não sei o quê. Se perguntar, então, a sua mãe é esposa de Deus? Só vai estranhar, né? Justamente por causa disso, a nossa filiação em relação a Deus é muito mais fraca que aquela segundo a qual Jesus é filho de Deus. E Jesus é filho de Deus desde toda a eternidade. Nós não, nós nos tornamos filhos de Deus em algum momento. Isso é no batismo. Aí poderia se perguntar, mas os pagãos não são filhos de Deus? E a resposta é que sim, mas num sentido ainda mais fraco. Apenas como a criatura pode ser dita filha de seu Criador, né? Uma obra de arte é filha do artista? De certo modo, sim, né? É sua criação. Mas ainda mais se for uma pintura dele mesmo, né? Uma coisa ainda mais parecida, assim. Mas realmente há um abismo entre a diferença entre o modo como um pagão é dito filho de Deus e como um cristão ou é, né? Não que um pagão não tenha dignidade, não que um pagão não seja amado por Deus, né? Mas a filiação é um título muito próprio dos cristãos e ainda mais é um título do Filho, né, de Jesus. E bem, como nós dissemos que a pregação de Jesus começa no Sermão da Montanha, né? Digamos agora também do primeiro milagre do Cristo, que foi o milagre de Caná, né?
E é muito curioso, porque o primeiro milagre do Cristo, que são as bodas de Caná, tem relação com o último milagre do Cristo, né, que foi a Santa Ceia. A gente não vai comentar muito sobre isso, só como observação. Caná é aquele episódio no qual está Jesus, né, e sua Mãe Santíssima, Nossa Senhora. Não, vou fazer isso aqui não, aqui. Pode ser meio blasfemo. Tava Nossa Senhora e Nossa Senhora, né, numa festa, provavelmente de algum conhecido deles, né, e também os apóstolos, que até então eram mais discípulos do que apóstolos, provavelmente, né, ainda não conheciam bem o Cristo, né, estavam como que convivendo com ele. Em um dado momento da festa acaba o vinho, né, e a Virgem Maria chega ao Cristo e diz: olha, eles não têm mais vinho. Como quem quer dar a entender uma outra coisa, né? Então o Cristo lhe diz: mulher, isso não tem nada a ver com a gente e ainda não chegou a minha hora, né? A Virgem Maria, como que intuindo que ele não ia fazer exatamente aquilo que ela queria que ele fizesse, mas que ia fazer algo, vira para os servos e dizem: fiquem espertos e façam tudo o que ele vos disser, né? Então o Cristo de fato depois se movimenta, pede que eles tragam as talhas cheias d'água, né? E ele as abençoa e pede que lhe levem ao mestre-sala, né? Que as levem ao mestre-sala. O mestre-sala é como se fosse o cerimoniário, né? Como nós temos cerimoniário de casamento hoje, era o mestre-sala na época, né? Então ele vai, abre, prova, e quando ele vai provar é vinho, né? E ele diz: olha, é muito estranho, porque normalmente nas festas que eu ajudo, os noivos primeiro dão o vinho bom, né, para que o pessoal experimente enquanto estão raciocinando, e só depois é que, quando a festa já está andada, eles já estão meio grog, que eles dão um vinho menos bom, né, o vinho ruim. Mas vocês fizeram o contrário. Na verdade, não fizeram o contrário, né? Quem inverteu a ordem das coisas foi o próprio Cristo, dando o melhor vinho no final daquela festa, né? E por que eu disse que isso tem relação com o último milagre? Porque, percebam, Jesus transformando água em vinho, né, no meio de uma festa de casamento. Por esse e por outros motivos que agora eu não consigo comentar, porque é realmente uma coisa muito grande, mas existe uma demonstração ainda mais firme, mais clara disso. Jesus ali estava fazendo um sinal da Eucaristia que ele instituiria como seu último milagre, né, na Santa Ceia, transformando o vinho em seu sangue, né? Isso se relaciona um pouco com aquela frase que o Cristo diz do tenho sede, e o solé então ele dá vinagre, né? Não consigo explicar agora qual é a relação, né? Mas eu estou fazendo alguns vídeos explicando, num cursinho que chama Teoria do Quarto Cálice. Quem quiser pode ir acompanhando. E por causa disso a gente consegue inferir muito bem que Nossa Senhora ali ela não estava pedindo vinho, porque se ela tivesse pedindo vinho normal, que o Cristo de fato deu depois, é como se o Cristo tivesse mudado de ideia. E no texto não dá a entender que ele mudou de ideia. No fundo, o que ela estava pedindo era o vinho eucarístico. Por quê? Porque provavelmente ela sabia que ele estava para dar o vinho eucarístico, né? Seja pela via que for. E ele recusa dar o vinho eucarístico ali, né? Pelo contrário, ele deixa para dar no final do Evangelho, né? E é por isso que, apesar de dar vinho, ele não dá o vinho que ela queria, né? E a frase do Mestre Sala aqui se aplica muito bem ao próprio Evangelho, né? O Cristo ele dá primeiro esse vinho, que não é o vinho eucarístico, o vinho bom, né? Mas deixa esse vinho bom para o final do Evangelho. Continuando, então, os discípulos veem isso e acreditam, né, em Nosso Senhor, né? E assim começa a pregação no sentido mais forte, porque os milagres começam a se difundir com mais rapidez, né? Um outro ponto da doutrina do Cristo que eu queria comentar e que é muito importante é aquele pelo qual a maioria das pessoas o conhecem, que é o amor ao próximo, né? Contudo, apesar de todo mundo dizer que Jesus pregou o amor ao próximo, não sei o quê, as pessoas não entendem ao certo em que sentido Jesus fez isso, né? Jesus não pregou um amor absoluto ao próximo,
né? Que é normalmente o que as pessoas hoje em dia fazem. Pelo contrário, o que o Cristo pregou foi um amor divino ao próximo, né? O que significa um amor divino? Significa um amor ao próximo por causa do amor a Deus, né? As pessoas costumam dizer, né, que ou melhor, não que as pessoas costumam dizer, né, mas a gente costuma considerar o amor ao próximo como se fosse um amor paralelo ao amor a Deus, né? As pessoas não dizem isso explicitamente, mas agem assim, como se tivesse amor ao próximo e amor ao Deus. Eu tenho que fazer às vezes um, às vezes o outro, né? E não, no fundo, o que o Cristo ensinou foi isso daqui, ó. Ele como que foi reduzindo cada vez mais os mandamentos, né? Então você tinha na lei judaica os costumes dos judeus e a lei, né, que são os 10 mandamentos. Vou colocar aqui. 10 mandamentos. O que o Cristo fez? Ele anulou isso daqui e falou: costume agora, cada um com o seu, e ninguém vai se condenar por não seguir um costume, né? Só que a lei não, a lei continua de pé, aquilo ali nunca vai passar, pode passar só e a terra, a lei não passa. Os 10 mandamentos nunca vão se tornar obsoletos, né? Só que, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Os 10 mandamentos, no fundo, eles podem ser reduzidos a apenas 2 mandamentos, que é justamente o amor a Deus e o amor ao próximo. E o pessoal considera que Jesus parou aí, né? Mas não, na verdade, ele fez ainda uma segunda redução. E ele falou: o negócio é o seguinte, não é amor a Deus e ao próximo, não. Melhor assim, né? É o amor ao próximo por causa do amor a Deus, né? Então o que você tem na verdade é uma como que pirâmide, né? Em cujo topo está o amor a Deus, que gera o amor ao próximo, né? Que por sua vez leva à lei dos 10 mandamentos, e que em cada sociedade vai organizar os costumes, né? Por exemplo, você ama a Deus. Amando a Deus e vendo todo o amor que Deus tem por nós e se sentindo grato, querendo recompensar, você olha e fala: nossa, mas eu não consigo encostar em Deus. Em quem eu consigo encostar? No meu próximo. O meu próximo é o quê? É filho de Deus também. Deus ama seus filhos? Ama. Então todo bem que eu fizer ao meu próximo vai ser um favor que eu faço a Deus, né? Deus está muito distante, eu não consigo dar de comer a Deus. Só que ao meu próximo sim. Então é por meio do meu próximo que eu vou demonstrar meu amor a Deus. E aí você vê o teu próximo indo lá e passando fome, por exemplo. Você vai dar de comer para ele. Só que dar de comer é justamente o mandamento do não matarás, né? O conservar, não apenas não matar, só que não permitir que o seu próximo morra, no caso, morra de fome. E aí você já está cumprindo também um dos 10 mandamentos, né? No caso, o 5º. Enfim, assim vai, né? Do amor a Deus, você tenta amar a Deus amando o seu próximo, e amando ao próximo você cumpre os 10 mandamentos. Isso talvez esteja expresso por aquela famosa frase da Escritura, e que realmente sintetiza tudo de um jeito genial, que é: ninguém pode amar a Deus que não vê, se não ama ao seu próximo a quem se vê, né? Tudo que a gente quer fazer para Deus a gente faz para o próximo, e é por meio do próximo que a gente ama a Deus. Mas Deus perdoou os meus pecados. Então você tem que perdoar os pecados do teu próximo para contigo, né? Aquilo que Jesus fala também: não vai oferecer o seu sacrifício a Deus se antes você tiver brigado com o teu próximo. Primeiro você reconcilia com ele, e depois você vai oferecer o sacrifício a Deus, né? O que no catolicismo a gente faz se confessando antes de comungar, né? O que é a confissão? É a acusação dos nossos pecados contra o nosso próximo.
E sem essa confissão a gente não pode receber a comunhão, que é justamente o culto que a gente presta a Deus, né? E assim vai. Depois disso, contando ainda mais um milagre que é importantíssimo que Jesus fez durante essa pregação, durante o seu período de pregação, foi o da multiplicação dos pães, né? E a gente tende a achar que esse é um milagrezinho simplesinho, né? Mas Jesus, ele também curou muita gente, né? Por que falar da multiplicação dos pães? Porque a multiplicação dos pães, ela acontece mais ou menos no meio do Evangelho, e ela tem um significado para além dela, né? Quando Jesus ele cura uma pessoa, ele está querendo dizer o seguinte, né? São João ele não chama os milagres de milagres, ele chama de sinais, porque cada milagre, cada sinal quer dizer alguma coisa, né? Então quando ele cura alguém, Jesus está dizendo: eu sou o Senhor da vida, né? E eu tenho domínio sobre a sua natureza, porque quando você está doente, quando a sua natureza está doente, eu consigo curar ela, né? Logo, eu tenho domínio sobre você e eu posso te dar a salvação. No fundo, a mensagem de um milagre é justamente o poder de Jesus de salvar o homem, né? Bem, isso é profundo, a gente pode aprofundar nisso, mas é uma mensagem relativamente simples e que todo mundo consegue perceber mais ou menos, né? Agora, a multiplicação dos pães ela tem um significado que nem todo mundo nota, né? Primeiro, como é que ela aconteceu, né? Estava Jesus pregando, né? Dizem que tinha mais ou menos 5.000 homens, né? Isso sem contar as mulheres e crianças. E chegou um dado momento que o povo não tirava o olho de Jesus, e um dos discípulos falou: se o Senhor não dispensar eles, eles não vão sair não, e já está quase dando a hora da refeição, libera eles um pouquinho para que eles possam ir comer, né? E Jesus queria que eles continuassem ouvindo, né? Queria que eles continuassem ali, e não queria, é evidente, que eles morressem de fome, né? Ele falou: tem alguém aí que tem alguma coisa de comer? Ali tinha um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: muito bom, põe tudo isso daqui num balaio, né, num cesto, e me traz aqui. E aqui tem uma coisa importante, né? Diz que Jesus ele pega esse cesto, dá graças e distribui, né? E dá aos seus apóstolos para que, por sua vez, distribuam ao povo, né? E na medida em que os apóstolos começam a tirar, né, esses pães e peixes do balaio, eles veem que o negócio não acaba mais, né? E, por fim, alimenta todo mundo fica cheio, e eles ainda recolhem 12 cestos, né? Olha só, ele toma o pão em suas mãos, dá graças e distribui aos apóstolos. O que é que isso lembra? Isso lembra a Eucaristia, né? Depois, na narrativa da Santa Ceia, vai dizer que Jesus ele toma o pão em suas mãos, dá graças, parte e reparte entre os seus 12 apóstolos, né? Justamente porque o sinal implícito nesse milagre é justamente a Eucaristia que o Cristo estava prestes a dar, né? E se não bastasse isso, logo em seguida a este milagre, Jesus, o povo começa a perseguir ele, né? E ele diz aos apóstolos: eu vou no monte orar um pouco, vocês pegam o barco e vai atravessando o lago, né? Um lago muito grande que tem em Israel, né? Que é quase um mar, né? E eu encontro vocês do outro lado. Os apóstolos: não, mas como vai ser isso? Não sei o que, você vai andando, como assim? A gente de barco? Jesus: só faz isso. O fato é que eles estão então no meio da noite no barco, e Jesus, que na visão deles estava orando no monte, né, ele começa a vir andando sobre as águas até eles, né? E eles acordam no meio da noite assim meio assustados e acham que é um espírito e ficam aterrorizados, né? Jesus lhes diz, né,
não tenham medo, sou eu. Tem muita coisa a ser dita nessa passagem. Eu vou omitir a maioria, mas então ele vai ao barco, né, sobe, e os discípulos ficam como que aterrorizados olhando Jesus, né? Meu Deus, ele consegue andar sobre a água, né? Primeiro, por que eles ficam tão assustados, né? Se a gente lembrar do Êxodo, no qual se tinha Moisés, né, com o povo, que chegam, estão sendo perseguidos pelos egípcios, né, e chegam na borda do Mar Vermelho, né, e eles precisam passar. Moisés bate com o cajado e o mar... Opa! Tentei dar um efeito especial aqui, não deu muito certo. Agora vai dar. E o mar, ele se abre. E eles passam aqui no meio. Né? Ou seja, precisou abrir o mar para que eles passassem. Pelo contrário, Jesus, ele como que faz um negócio muito mais espetacular que o que Moisés fez. Né? Ele passa por cima da água, andando sobre a água. É como se ele estivesse demonstrando que ele tem mais poder do que o próprio Moisés, né? O que para um hebreu é muita coisa, porque Moisés era justamente aquele homem pelo qual Deus deu a lei para eles, né? O grande legislador de Israel. E olha que coisa, mais uma vez Jesus mostra que ele tem poder sobre o seu corpo, de fazer com o seu corpo o que ele quiser. Aí a gente faz uma soma assim: pensem em Jesus em Caná, mostrando o seu poder sobre o vinho. Pensem em Jesus na multiplicação dos pães, mostrando o seu poder sobre os pães, sobre o pão, no caso, né, o elemento pão. E agora, Jesus anda sobre as águas, mostrando que ele tem poder sobre o seu corpo. No fundo, o que é que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava querendo preparar a consciência do povo para que eles compreendessem quando ele instituísse a Eucaristia, que é justamente o quê? O vinho e o pão transformados no corpo de Cristo. Né? E bem, esse é o significado mais profundo do mistério da multiplicação dos pães e do andar sobre as águas, né? Que com Caná fecha o que o Cristo quis fazer, né? Que foi nos ensinar sobre a Eucaristia. Por fim, a última pregação sobre a qual nós queremos comentar aqui, o último tema que Jesus pregou e que para a gente é importante de mencionar, é sobre a importância do sacrifício. Né? Fala muito de fazer o bem ao próximo e tal, mas o Cristo, no fundo, ele viu o amor ao próximo por meio do sacrifício. Né? Amor ao próximo não é só dar de comer, não é só dar de beber, dar de vestir, mas é realmente o imolar-nos pelo outro, né? Para que, pelo nosso sacrifício, o outro sinta o nosso amor. Né? Porque, frequentemente, isso é uma besteira que a teologia da libertação gosta de insistir, né? O verdadeiro amor não é dar de comer, não é dar de beber, não é dar dinheiro. Dar a própria presença ao outro. Né? E a presença é sacrificial, mostrar para o outro que você o ama tanto que você se sacrifica por ele. Né? Porque no fundo a gente prefere ter um coração amigo do que ter pão na mesa. Essa é a grande verdade. Né? E é evidente, né, que assim como o amor ao próximo leva ao cumprimento dos mandamentos, o amor sacrificial ao próximo leva ao amor de caridade. Né? Quem ama o próximo a ponto de se sacrificar por ele também quer dar-lhe de comer, dar-lhe de beber, dar-lhe de vestir, etc. Né? Mas existe uma ordem entre as coisas. Né? E isso daqui é muito importante de dizer, porque assim como Cristo demonstrava a verdade da sua pregação pelos milagres, este ponto da sua pregação ele vai demonstrar pela cruz. Né? E no fundo a cruz vai ser o milagre do amor de Jesus. Né?
Assim como os milagres mesmo eram os milagres do poder de Jesus, para mostrar quanto poder Jesus tinha, o sacrifício vai ser um milagre do amor, para mostrar quanto Jesus nos ama. Né? Que amor miraculoso é o amor de Jesus por nós. Né? E por fim, para fechar, e aqui a gente já entra nas portas do próximo assunto, né? Nós temos o último grande milagre de Jesus, que foi realmente um milagre que como que começou a contagem da paixão de Cristo, que é a ressurreição de Lázaro. Né? Lázaro, ele era um amigo de Jesus, que morreu, Jesus ficou sabendo e foi para o enterro dele. Né? Jesus estava longe, quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto há 3 dias. Né? Naquela época se enterrava o morto dentro de uma caverna, né? E se rolava uma pedra na entrada. Então Lázaro estava aqui, né, dentro dessa montanha. E quando Jesus chega, vem as irmãs de Lázaro, né, para acolher Jesus, só que falam, mas o senhor chegou atrasado, Lázaro já morreu aqui, não tem como mais não. Jesus fala, né, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? E aí ele pede para o pessoal rolar a pedra do sepulcro de Lázaro, né? E ele grita, né? Lázaro, vem para fora. Né? Nesse momento, Lázaro, que estava morto, se levanta, ainda envolto em faixas, né? Como se fosse uma múmia mesmo. E ele vem para fora. Né? E ali desatam as faixas dele, né? E todo mundo vê que ele está vivo, né? Que ele foi ressuscitado realmente por Jesus. Por que eu falo que esse foi o grande estopim da ira dos fariseus por Jesus, que é o que vai desencadear a morte do próprio Cristo depois? Né? Porque até aqui os milagres de Jesus tinham sido coisas, ainda que gloriosas, mas relativamente simples. Assim, quanto a gente pode dizer da cura de uma doença instantaneamente de milhares de pessoas como algo simples. Mas quando ele começa a ressuscitar pessoas com a ressurreição de Lázaro, que é realmente a única ressurreição além da filha de Jairo que o Cristo fez, a coisa vai para um outro patamar. Né? Porque no caso da filha de Jairo, ainda Jesus pediu para todo mundo sair, e só eles foram testemunhas. Com Lázaro não, estava todo mundo vendo, e pior, depois as pessoas ainda foram conversar com Lázaro, e Lázaro ia comer na casa das pessoas, né? Um homem ressuscitado no meio do povo. E aí, tipo assim, estourou a fama de Jesus em Israel, era gente vindo de tudo quanto é lado para conhecer o Cristo. E não teve mais como esconder. Os fariseus disseram, olha, agora é a hora da gente fazer alguma coisa com ele. Né? E antes de fato encerrar, eu queria notar mais uma coisa. O que é que esse episódio todo lembra? Olha só, sepulcro, um homem que estava morto e agora está vivo, 3 dias que ele estava morto, ele estava envolto em faixas que foram retiradas. Isso lembra a ressurreição. Né? Jesus, ele como que faz um jogo aqui, né? Ele fala, olha, este milagre que vai me levar à morte é no fundo o sinal da minha própria vitória sobre a morte que ele vai trazer. Né? E bem, para encerrar de fato, o que é que acontece depois disso? Os fariseus começam a perseguir Jesus de modo mais intenso, começam a planejar a morte de Jesus, e eles marcam de fato matar o Cristo, seja pela via que for, na Páscoa dos judeus, que estava próxima. Né? A Páscoa era uma grande festa, né, como a Páscoa é para a gente hoje, e eles disseram, olha, quando ele vier para Jerusalém, a gente vai pegar ele. Né? Enfim, fica assim o circo todo montado, e o que aconteceu a gente vai ver na nossa próxima lição.